Nós chegamos a um momento que é um momento de um ápice, né? Um momento importantíssimo agora para falarmos, no próprio cronograma está lá, né? Amar é dar, né? Faltou colocar o final da frase. Amar é dar, dar-se a si mesmo, dar tudo. O amor é dar, dar-se a si mesmo, é uma frase que vem de Santa Teresinha. Bom, muita gente já falou a mesma frase, mas eu saí dela. E na catequese de São João Paulo II, ele tem algumas das citações, quando ele vai falar sobre esse trecho, ele tem duas citações bíblicas para poder falar do amor. Então a gente precisa examinar um pouco melhor o amor. Ainda que a gente saiba que há muita falta de sentido na palavra, mas com certeza a gente pode tirar muita coisa daqui ainda. Toda essa parte que, inclusive, na última exposição eu mencionava aqueles pilares do que é a sexualidade, para depois ver como é o exercício dela, São João Paulo II ele usa de todos os fundamentos teológicos e de uma linguagem filosófica personalista. Todos sabem o que significa personalista. Então, João Paulo II, ao falar personalista, porque é o tipo de quadro filosófico que ele quer apresentar, ele está falando, ao falar do corpo, que o corpo é relacional. Então, dessa relacionalidade, ou seja, que o corpo tem uma relação. Então, a teologia do corpo, o sumo dela, é uma exposição filosófica personalista e quer mostrar isso da pessoa, do corpo, da relação. E ao falar disso, ele, quando vai chegar para falar do amor, ele fala que o amor é um dom. E o amor sendo um dom, tem uma expressão em que é usada, que é muito importante para se entender o que é um dom. O dom é uma verdade essencial do corpo. Aqui está se referindo ao próprio corpo. Então aqui se o dom é uma verdade essencial do corpo, só podemos entender aqui dom como amor. Porque o dom tem várias compreensões. Mas quando nós entendemos que o dom é um amor, temos que entender então que o corpo tem um sentido, ele alcança o seu verdadeiro sentido na doação, na entrega. Então, este corpo é relacional, ele tem isso de ser um dom, e como é um dom, ele se realiza no amor, na entrega, na doação. Então, mesmo fora do matrimônio, nós não entregamos os nossos corpos aos demais na intimidade de uma relação física. Mas entregamos sim, nos entregamos em muitos modos às pessoas. Não só os mártires, inclusive, entregam até o seu corpo, como num ato conjugal, ou seja, eles entregam a vida física, mesmo sabendo que vão morrer, né, naquele momento, mas não é uma simples renúncia, é uma escolha de doação. É incrível olhar o mártir desse modo. Não é simplesmente perder, é dar. O mártir está dando a sua vida, né? Então ele está fazendo uma escolha maior. Então ele doa, ele se entrega e entrega inclusive o corpo, porque ele já entregou a sua alma a Cristo. Expressa não só no seu interior, mas que chega a doar quando morre por Cristo. Mas nós também somos chamados a morrermos por Cristo, mesmo não no martírio também. Quem ama e vai aprendendo a amar, está dando e ao mesmo tempo também perdendo algo que não é de si mesmo, mas de algo que o atrapalha. Porque Deus nos quer por completos, mas
como nós somos muito complicados, nós vamos fazendo aquela esfoliação, né? E tirando tudo aquilo que não é próprio do homem. Nós vamos elevando para aprendermos a dar, inclusive, o próprio corpo. Então, São João Paulo II vai falar de uma linguagem do corpo também. Ao falar dessa linguagem do corpo, a gente vai entender que o corpo tem uma linguagem. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. A pessoa dá a mão para outra, né? É uma expressão de cordialidade, né? Um beijo, né? Tem também todo um sentido. Uma pessoa que está lá mal, a pessoa vai lá dar uma palmadinha assim no ombro, assim, tipo de compaixão. Punhos cerrados de luta, de vingança. O corpo tem uma linguagem. E nessa perspectiva da linguagem que esse corpo tem, evangelizando esse corpo, ele também terá no matrimônio. Na intimidade, ele está demonstrando, através do seu corpo, ele está, digamos, anunciando algo. Suas fragilidades, suas alegrias, suas tristezas, suas conquistas, tudo. Por isso que eu falava que no ato conjugal dá para se perceber isso. Se alguém falasse. De tanto me acostumar a ler sobre isso, sobre a linguagem do corpo em São João Paulo II, e lendo os trechos que ele está citando do Cântico dos Cânticos, é dali. Não é ser mágico, ser guru, ser santo para poder enxergar isso nas pessoas. Não, é porque existe uma linguagem. Como existe uma linguagem, as pessoas expressam isso. Não como naqueles livrinhos assim, por exemplo, lembro de uma vez quando eu estava na faculdade, eu tive que ler um livro, O Corpo Fala. Alguém já viu esse livro? O Corpo Fala? Ele tem coisa interessante, tem muitas coisas que não são exatas e tudo mais tal. Mas ele tem alguma coisa de verdade. O que ele tem de verdade? É que o corpo tem uma linguagem. Porém, o livro, se a gente fosse olhar aquele livro, né, com todo respeito ao autor, ele está mostrando uma linguagem negativa. Ele está mostrando uma linguagem negativa. Ele não está mostrando a linguagem que o corpo deveria ter, que vai expressar esse dom, que vai expressar que essa pessoa está aprendendo a amar. E é aqui que São João Paulo II vai fazer o seu, digamos, um fincapé. Se nós fôssemos agora, vamos agora juntos aqui olhar, vamos olhar o Cântico dos Cânticos. É a citação que São João Paulo II seleciona para falar. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Cântico 4, versículo 12. Vou esperar vocês abrirem para a gente poder lermos juntos aqui. Cântico dos Cânticos 4, versículo 12. Quem não vai ler agora, anota para ler depois. Tá? Cântico dos Cânticos 4, versículo 12. És um jardim fechado. Bom, ainda não, é misericórdia, tá bom. Tá bom, misericórdia. Eu vou esperar um amém. Eu estou vendo as folhinhas ainda mexer, estão ouvindo? Cântico dos Cânticos. Está lá, Eclesiásticos, Cânticos. Tem Salmos, Provérbios, Eclesiásticos. Hã? Cântico 4, versículo 12. É belíssimo. És um jardim fechado, minha irmã, minha esposa, uma nascente fechada, uma fonte selada. São João Paulo II, daqui ele tira duas coisas. Primeiro, a expressão anterior à esposa vem irmã. E aqui ele quer dar um sentido que ninguém teria luxúria pela sua irmã, a não ser uma pessoa muito depravada, né? Olhar para sua irmã e, nossa, tal, né? Irmã. Irmã, você não tem esse tipo de coisa. Mãe também e tal. Porque é uma família. Não poderia ter luxúria pela esposa? Ele está tentando mostrar algo maior. Ele está tentando mostrar para nós que não é tirado nada da esposa. Ela é senhora de si e ela é quem dá. O homem vem como conquistar. És um jardim fechado.
uma fonte selada. Aqui toda uma linguagem em que vem aqui os encantos da esposa, que é o Cântico 4 todo, né? Depois vem o sonho da esposa, belíssimo. Antes vem o poema nupcial. E quando nós vemos isso aqui, é esse sentido de que não é tirado nada da mulher. Quando uma pessoa, quando um homem é violento, grosseiro, não é sensível à mulher, ele está roubando. É linguagem física. Esta é a linguagem. Ou seja, aqui é uma mentira. Mesmo se fosse no ato matrimonial ou fora, muito mais ainda. Mais ainda. Quando é fora do ato matrimonial, o que ele está... qual é a linguagem desse corpo? A linguagem desse corpo é que eu não sou todo teu. Eu não sou todo teu, então é um ato mentiroso. Por isso que a igreja fala justamente as relações pré-matrimoniais, ou seja, antes do matrimônio, são pecaminosas, porque elas são mentirosas. Elas têm uma linguagem, elas têm um simbolismo, elas expressam algo. Então, aqui, nesse trecho, São João Paulo II vem nos mostrar, lendo o cântico, em que a mulher é senhora de si. O homem não vem quebrando as portas. Não, eu sou teu esposo, tenho direito ao débito conjugal. Tomei uns goró, mas estou afim. Não deveria ser desse modo. Por quê? Porque é uma mentira. Porque é uma linguagem que não expressa a doação. Porque ambos se doam. A mulher quer doar-se, porém, ela é senhora de si. É ela quem doa. É ela quem vai se entregar. Ela quer o fazer, porém, o fará melhor, se realizará no amor, e ele também, quando ambos entendem esta linguagem corporal, relacional, quando entendem, estão dispostos, querem aprender a amar, e aprender a amar é aprender a dar. O homem não quer simplesmente conquistar, ele quer dar, mas ele precisa aprender a dar, porque senão ele vai continuar, como dizia o padre Paulo Ricardo, né? A mulher, o homem quer ver e a mulher quer mostrar. Então, dentro dessa perspectiva de que o homem quer ver, a mulher quer mostrar, né? O homem ali ele quer dominar, né? Ele quer o domínio. E nessa ideia do domínio, muitas vezes ele perde toda a perspectiva do que é realmente a doação, do que é essa entrega, do que é a perfeita alegria de quem está dando-se. Porque ao dar ele também recebe, não só da própria esposa, mas com essa atitude ele recebe. E aí ele chega ao ápice da alegria. E por isso, inclusive, ao ápice da intimidade entre homem e mulher. Então, vejo que o sentido corporal mostra muito da relação de um casal. Inclusive quando escolhem de forma arbitrária, estou falando a palavra arbitrária é muito importante, quando escolhem de forma arbitrária não ter os filhos. Também é um ato mentiroso. Ah, mas eu não posso? Quando é arbitrário, estou dizendo. Quando é arbitrário, é um ato mentiroso. Excluir uma coisa ou outra pode-se cair na mentira. Excluir os afetos no ato conjugal, você está comunicando uma mentira. Não há ato conjugal, intimidade entre esposo e esposa, que não possa não ter afeto. Ah, mas tem dia, filho, que não é assim, entendeu? Na prática, não sei o que, para os casados e tal. É porque não quer dar, não quer realmente aprender a amar. É isso. Ele está chegando para aquele momento, mas ainda a cabeça está, é quase como um desabafo, né? Ainda que a mulher queira acolher, né? Mas é convidado a isso. São pensamentos não meus, hein? De São João Paulo II. Estão expressos na teologia do corpo, nessas catequeses, né? Amar é dar. E aí existe uma psicologia do amor. Aqui eu quero colocar vários pontos aqui importantes para não deixá-los passar. Para quem está tomando nota, eu vou colocar aqui
alguns pontos próprios da chamada psicologia do amor. Primeiro, o amor é total. Primeira coisa, é total. O que significa que é total? Que não tem reservas. Não tem reservas. Não dá para ter reservas no amor. O que é reserva? Não, eu não quero me entregar por inteiro. E ao não querer dar por inteiro, na verdade é como se dissesse, não, eu não quero ser feliz também. Quando você reserva para si, você não entregando totalmente, você não fará o outro feliz e tampouco se fará feliz também. Tem uma passagem, anote, a gente não vai ver agora, só porque eu vou ter várias passagens, no Salmo 84, versículo 3. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Para expressar esse amor que é total. Então, assim, sou eu integralmente que exulto. Eu não tenho reservas. E também, no matrimônio, na psicologia do amor, ela exige, o amor é exigente. E exige de nós que seja total. Então, hoje em dia a pessoa fala assim, vamos aquecer a relação, vamos assistir um filme pornográfico. Não é total. Na intimidade, a pessoa lembrou da outra pessoa e tal. Não é total. Tem reservas. Tem reservas. Reservas do quê? De uma mentalidade que ainda está poluída, completamente poluída, de algo que não seja o amor, de uma caricatura. Ele quer experimentar algo, mas não está compreendendo que é convidado a de fato amar. Então a psicologia do amor ela exige que não recortemos, a gente não pode recortar e chegar como diz aqui o sacerdote. Quando começam a restringir os afetos, esposo e esposa estão recortando o amor. Quando eles também excluem o direito, a capacidade de procriar, estão recortando o amor. Quando eles se fecham. Não, não quero ter filhos, não. Não quero nunca ter filhos. Eu quero ter um. Se fosse possível, escolher a metade. Não? Quando os esposos não se acompanham espiritualmente, quando a união é só carnal, mas as almas estão distantes, também há um recorte também. Então, é porque é integral, é todo, é toda pessoa, é com toda ela. Né? Isso é o que, Elise, você vai beber do sumo na teologia do corpo, de que nós somos convidados a sermos integrais, todos, por inteiro. Aprendemos a nos dominarmos, sermos senhores de nós mesmos para sabermos dar. O segundo ponto é que na psicologia do amor, a outra característica é unitiva, de unidade. E aqui, as diferenças, as diversidades, ou seja, homem e mulher, são convidados, dentro do amor, à unidade. Nós temos Gênesis, para quem vai anotar apenas, Gênesis 2, versículo 24. Lá você vai encontrar a frase, será uma só carne. Gênesis 2, versículo 24, é só para você anotar e ver depois, tá? Serão uma só carne, mas não apenas uma só carne. Porque uma só carne dá a impressão de que estão só unidos no ato, ou seja, é só o corpo. E não é disso que está falando. Quando está convidando a um caráter unitivo, o amor do casal, está nos chamando a termos unidade psicológica, espiritual, por completa. A chegarmos, por exemplo, como em Atos 4:32, Atos 4:32, a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Aqui, o sacerdote também, ao explicar a teologia do corpo, ele vai mostrando que espiritualmente também nós vamos nos unindo por completo àquela pessoa que nós amamos. Somos convidados, não necessariamente a gente vai se unir. O ato conjugal por si mesmo une alguém? Não, não necessariamente. Podem estar juntos, mas não unidos.
Ontem eu lembro que eu falava da diferença e eu acho que se vocês vão se recordar. Uma coisa é estar junto. Uma pessoa pode ter uma relação fora do matrimônio e tudo mais e tal. Enfim, tiveram um ato. Estão juntos. Mas quem diz que estão unidos? Por completo, sem reservas, que é total. E aqui, então, nós temos que entender o seguinte. Aqui é um convite para nós. Que para chegarmos a essa unidade, isso é muito importante. Se alguns aí estão um pouco dispersos. Para haver unidade, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós temos que sacrificar algumas coisas próprias nós. Porque se nós não sacrificarmos, não abrirmos mão, não renunciarmos a algumas coisas, não há unidade. Que unidade poderia haver quando a pessoa quer simplesmente se impor e tal toda hora? Não. Tem gente que hoje fala assim, nossa, mas esse negócio de ceder, hoje em dia tem muita livrinho de autoajuda em que vem falar desse negócio. Não, ceder é um erro. Como ceder é um erro? Só cede quem é forte. Está aqui. No Cântico dos Cânticos. A esposa, ela é senhora de si, ela tem o domínio de si e ela se entrega. É ela quem está cedendo. Então, o saber sacrificar, ele é próprio de quem está buscando a unidade. De quem quer realmente, consegue olhar e falar, eu preciso mudar isso daqui. Ninguém chega pronto no casamento. Só uma pessoa muito santa. Né? Nem sei. As pessoas vão se santificando, vão se convertendo. Há muitas conversões diárias dentro de uma relação conjugal, no matrimônio. E dentro dessa caminhada, nós vamos ter que mudar muitas coisas. E a pessoa vai nos ajudar. Nós temos que estar dispostos a que a pessoa me ajude a que eu possa realmente amar. Que eu possa ser todo, integral. Porque Deus vai nos podando. Os chamados castigos na Sagrada Escritura, o que é? São podas. Quando você poda uma árvore, você não quer o mal dela, você está cortando a árvore não para matá-la, mas para que ela não caia, para que ela cresça reta. Você não quer, não, vamos cortar essa árvore. Bom, tem podas que ficam horríveis, né, numa árvore, mas a ideia é que ela não caia. A mesma coisa, as pessoas vão nos corrigindo, a gente pode acolher aquilo. Um outro ponto também, mas eu já frisei ele muito, eu vou só apenas citá-lo, o terceiro ponto da psicologia do amor é que ele tem que ser frutuoso. Não há amor sem frutos. E aí nós temos o Salmo 128, que é muito usado nos casamentos. Salmo 128, os versículos 2 e 3. Que diz, feliz tu, tua esposa será uma vinha frutuosa no coração de tua casa, teus filhos rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Então, Salmo 128, versículos de 2 a 3. Não há como conservar, aumentar ou guardar o amor não querendo que ele seja frutuoso. Não há possibilidade. Ele é fecundo por natureza. O amor é fecundo. Ele é fecundado e fecunda também. Mas eu já falei bastante sobre isso. O quarto aspecto da psicologia do amor é que ele tem que ser sincero. E aqui fala muito bem sobre a linguagem do corpo. Esse é um ponto importante aqui na teologia do corpo, sobre a questão dentro da psicologia do amor, a sinceridade. Por isso é que eu estava falando do ato mentiroso. Quando um ato, ele fala algo, mas ele comunica outro. Não tem como. Por exemplo, a pessoa quando gosta de alguma coisa, você pega uma criança, a gente até consegue dissimular, mas uma criança, eu vi uma pesquisa feita com crianças, nos Estados Unidos, em que eles deram um chocolate horrível para crianças pequenas, a cara delas, assim, ela mostra que ele era detestável. E eles pegaram o mesmo chocolate, falaram bastante, da mesma maneira que fizeram com o menor, falando que era maravilhoso e tal, a criança não conseguiu dissimular, eles deram para uma pessoa mais velha, a pessoa comeu. Muito bom. Muito bom. Eles sabiam que não era bom, era de propósito. Mas eles viram a dissimulação na atitude. Esse é o problema, nós perdemos isso muitas vezes, nós dissimulamos. Inclusive no ato conjugal. Foi bom para você? Foi maravilhoso. Não é para você chegar, foi uma droga. Não é para você chegar também a arrebentar com o outro. Não é isso, entende? Então tem que ser sincero. Né?
Sincero é chegar para todo mundo. O que você achou do meu cabelo? Horrível. Né? Nossa, detestável. Não é isso, ser sincero. Mas é que ter a sensibilidade de saber ajudar o outro, a perceber as coisas. Né? Então eles vão se ajudando. E aqui então tem uma passagem no livro de Tobias. Essa nós vamos ver juntos, porque está também São João Paulo II cita aqui na Teologia do Corpo. Tobias, capítulo 8, versículos de 7 a 9. Tobias 8, versículos de 7 a 9. Tobias 8, de 7 a 9. Tobias 8, de 7 a 9. Amém? Misericórdia aqui, peraí. Amém? Perfeito. Então vamos lá. Tobias disse: Senhor Deus de nossos pais. Aí ele vai bem dizendo: aos céus, a terra, o mar, as fontes, os rios, todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes, ele vai lembrar, Adão do limo e da terra, e destes Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo minha... Aqui está falando prima, mas a tradução é ruim. É minha irmã, é a tradução no original. Minha irmã como esposa, mas não irmã no sentido físico, tá? Não era minha irmã no sentido do Cântico dos Cânticos. Minha irmã, minha esposa, mesma linguagem. Então, recebo minha irmã como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. Interessante, o livro de Tobias também nesse trecho, o original é um pouquinho diferente a linguagem, é mais bonito, né? Ao falar que ele não está tomando simplesmente para satisfazer a minha paixão, né? Não é por luxúria puramente, não é porque eu não me aguento, estou pegando fogo e, não, como não tem hidrante, eu encontro uma mulher, né? Para ver se apaga o fogo do negócio e tal. Não é isso. Ele está querendo mostrar a retidão do que ele está buscando ali. Ou seja, ele está elevando, Senhor, a centralidade do meu coração é teu. Eu quero fazer com que o Senhor seja conhecido, porque eu, ao fazer isso, eu me realizo. Eu vou amando, vou amar a minha esposa. Então aqui não é simplesmente carnal, naquele sentido caricato do que as pessoas falam. Eu vou casar, não é nesse sentido. É pela plenitude do amor. Quando João Paulo II, o Papa, seleciona esse trecho para a gente meditar nele, é bem interessante, porque imagina, Tobias, antes de ter o ato conjugal, rezou. O nego se casa, chega no quarto arrebentando as portas. Vamos lá! São séculos esperando, né? E não pense que não é assim, porque tem gente que fala, não, eu tive um namoro santo, nossa. E aí vem nessa história. Mas o fato é que ainda há muito de conhecer do que é o amor para poder entender que ele exige uma reta intenção, ele exige que o coração esteja voltado para Deus, e que Deus não precisa tampar o quadro de Jesus no ato conjugal, né? Como algumas senhorinhas antigamente faziam isso e tal, né? Nem debaixo do cobertor completo, assim, né? Deus está presente, né? Isso é uma coisa, eu não sei se já ouviram, eu ouvia muito isso em várias histórias. Essa coisa assim como que o corpo não é um dom, é uma coisa feia, é um maniqueísmo, é uma compreensão do corporal como uma coisa feia. Ele só é feio quando ele está em caricatura, com certeza. Quando querem fazer de todas as maneiras, querem vender o corpo, querem usar do corpo, aí tudo bem, aí isso está desfigurando o que é de belo nele. Aí concordo. Mas o corpo, a linguagem do corpo, e o que João Paulo II quer falar do amar é dar aqui, é elevar a percepção sobre o amor.
Porque, inclusive, quando ele está falando da linguagem do corpo, ele vai fazendo sempre usando de uma linguagem do matrimônio. Quando há as condenações dos profetas, atenção, quando há a condenação dos profetas, qual é a linguagem que se usa na Bíblia? Se usa de Deus que é um esposo e de uma esposa que se prostituiu. Aí ele fala de Israel que se prostitui. Oséias fala dessa história. Ele mostra Deus que é o esposo, é Israel que se prostitui e vem ali aconselhar, seja fiel. É a linguagem do matrimônio, é a linguagem do ato conjugal, a linguagem corporal, é uma linguagem de amor. Sempre que quando Deus vai falar, os profetas fazem condenações, é impressionante como eles usam a linguagem de um matrimônio. Busquem isso na Bíblia, é muito interessante. Deus sempre conta com a família. Abraão e a esposa, já pegando qualquer um deles. Ruth, Tobias, são inúmeros. A Bíblia inteirinha, sempre eram casais. Ele sempre escolhia um casal e dava alguma missão para esse casal. O Antigo Testamento inteirinho é dado, sempre tem um casal. Busquem na Bíblia, podem ver. Sempre tem a história de um casal. E a esse casal é dado algo a eles. Algo de muito especial. Vamos continuar aqui, por causa do próprio tempo. Então, tem que ser sincero. E além de ser sincero, tem que ser eterno. É para sempre. Esses são os cinco aspectos da psicologia do amor. Tem que ser para sempre. Imaginem vocês se aparecesse assim num filme, né? No final de um filme. Como é que geralmente terminam os filmes, aqueles filmes românticos, né? Casaram-se e foram felizes para todo sempre. Imagina se a gente colocasse assim, até anotei aqui, né? E foram felizes por 5 anos depois do que se divorciaram e cada um foi para o seu lado. Sensacional, né? Foram felizes por 5 anos, se divorciaram e cada um foi para o seu lado. Imagina as pessoas no filme. Vai o casal, toda aquela coisa de conquista, tal, conquistou, casou e tudo mais. E foram felizes por 5 anos depois de se separar. Tal. Não gosta até, sabe? Todo mundo sente aquela coisa, esperando que se case, casa. Eu lembro daquele, como é que é o nome daquele filme? Eu lembro que eu era bem jovem, a minha irmã via e chorava. Esqueci o nome daquele, bom, esqueci tudo, mas eu lembro da historinha. Ela era a atriz, ela queria um príncipe. Aí aparece um cara num carrão e tudo mais tal, né? E ela lá se produz toda, mas ela, enfim, ele não sabe que ela é uma doméstica. Não sei se alguém lembra desse filme e tal. E aí ela é uma doméstica. Aí depois só que ele descobre, aí ela fica lá toda no chororô e tudo mais tal. Mas ele vai lá, e o fim do filme ele chega num super carrão assim com as flores assim tal. Aí ela olha lá de cima, aquela coisa, e vai e tal. Eu lembro que a minha irmã olhava aquilo assim, eu percebia nela aquela coisa de esperar aquele homem, também rico, bonito, né? Ajudaria muitíssimo, né? Só que vem um cara muito feio, pobre, às vezes um pouco inteligente, né? E tem essa coisa. As pessoas ainda veem isso, muitos jovens ainda veem, tem aqueles que querem se mostrar descolados demais. Que coisa boba, não sei o que e tal. Lá no fundo tem aquele desejo de encontrar aquela pessoa, né, e tal. E o desejo maior é que seja para sempre. Não é? A psicologia do amor exige isso. Não dá para ser só enquanto dure. Como assim enquanto dure? Enquanto dure não tem. Não dá para ser assim. Quantos minutos você falou aí? Sim, ok, tá. Então deixa eu encerrar aqui a ideia. Eu queria colocar algumas coisas, mas dentro desse amar é dar, em que a gente pode resumir aqui, uma das coisas que guarda esse amor, que vai ajudando ele a aprender a dar, é saber realmente ter uma alegria. As pessoas hoje são muito, mas muito fechadas. Por isso que tem um sacerdote que escreveu este livro aqui, Homem e Mulher os Criou, é um argentino, né?
ele fala das leis do amor. E uma delas que sempre chamou a atenção, né, que ele fala dessa conquista, ele fala exatamente disso. Duas, melhor dizendo. Da alegria. Da alegria e da vigilância. A vigilância no sentido de que a gente tem que abrir mão de muitas coisas, a gente tem que estar atento. Há muitas coisas que querem roubar o nosso amor. E também a alegria. A alegria de aprender a admirar a pessoa. Aí a gente começa a olhar para a pessoa e não só como um objeto. A alegria, ela guarda, porque você busca ver a pessoa como um todo. Mas só consegue encontrar isso, encontrar alegria, quem justamente vai conhecendo, a si mesmo vai conhecendo a pessoa e vai olhando no mais íntimo dela, do que ela é. Pode-se ver, por exemplo, de uma forma até sincera, me recordo de elogiar minha esposa em coisas muito verdadeiras, a alegria dela de ter ouvido aquilo, nem eu esperava. Eu lembro que assim, ela trabalhou muito no mestrado dela e eu não entendia nada. Ela é farmacêutica e bioquímica. A exposição de mestrado dela, imagina aquela coisa técnica que você não entende quase que uma palavra. Né? Nossa, e tal, né? Porém, uma série de coisas aconteceram lá dentro. Né? Estava à mesa um doutor lá, que era um cara, era a maior referência na América Latina. E tal. E o que ele falou, né, foram elogios tão grandiosos. Estava meu sogro também, ficou assim, imagina, o pai felicíssimo do que ouviu. Falou, eu nunca fiz uma... O cara tinha feito não sei quantas bancas, né, e tal. Nunca vi um trabalho como esse. E elogiou e consultou a minha esposa. Uma coisa que é totalmente incomum. Na área dela de pesquisa, os caras vão lá para acabar com você. Não tinha um erro de português, estava perfeito em inglês e tal. Veja, eu casado com ela, eu vi ela padecendo no mestrado, mas eu não sabia nada do que ela fazia. Eu não entendia. Ela, fibrose cística. Ok e tal. Estudando, não sei o que e tal. Legal, mas te apoio. Não entendo, mas estou te apoiando. Né, e tal, né? E aí, vendo aquelas 5, não sei se 6 horas, os doutores ali todos falando do trabalho e tal, eu conheci coisas da minha esposa que eu não conhecia. Porque eu não vivia com ela dentro do laboratório da Adolfo Lutz. Eu não vi o que eles estavam vendo. Eu sabia como ela foi massacrada no início pela orientadora dela. Massacrada. Porque ela teve 3 gravidezes no mestrado. Chamava ela de romântica, não sei o quê. Mas quando ela entregou o trabalho, ela falou aquilo. Ela falou assim, eu gostaria... Primeiro, o cara que estava à frente falou assim, esse trabalho não é de mestrado, esse trabalho é de doutorado. Você está mais que apta a isso. Isso aqui é um trabalho de pesquisa. E elogiou muitíssimo. A orientadora dela falou, eu gostaria que você fosse... E conforme foram os elogios, eu fui olhando coisas em que eu não conhecia. E aí cheguei, falei algumas palavras para ela no final, e minha esposa estava super tranquila, porque todos estavam convencidos de falar para ela, você tem que ir adiante, você tem que, imagina, a gente vai perder. A terceira virou e falou assim, olha, o seu nome ficou eternizado, porque você estabeleceu um padrão de estudo que não existia até então. Aí falou pro meu sogro, falou assim, o teu sobrenome está marcado para medicina, não sei o que. Tal. Eu falei, nossa, minha esposa, tá, né? Tá. Né, tal. Eu só olhando e falei, caramba, não estava vendo nada disso. Né? E ela fez tudo muito assim, durante um período, sem o apoio da orientadora dela. Ela teve que fazer meio que escondido várias pesquisas, várias coisas, porque era uma doença. Ela querendo ajudar as crianças que morrem por causa daquela doença, porque não tem cura. E ela ralou sozinha, sem que ninguém soubesse. E padeceu muito, com tudo que era criticado e fez, e todos os elogios. Ela estava super tranquila. E quando falam se ela ia ao doutorado, ela, não. Fazem uma cara do tipo assim, não, eu finalizei um ciclo. Agora eu quero me dedicar a outros estudos. E perguntam para ela o quê? Falou, não, eu vou ficar em casa, porque ela deixou, ela não quis mais, falou assim, vou ficar em casa, eu quero estudar filosofia e teologia. Cara, para que isso? Mas assim, não em universidade, queria estudar por conta, como eu sempre a vejo em casa, lendo todos os dias a Bíblia. Meus filhos mesmo se encantam, minha esposa não está com a Bíblia na mão, ela te cita os 150 salmos de ponta a ponta, todas as linhas de memória. Tu olhava assim e falei, dá-me esse negócio assim, né? E eu olhando, conhecendo essa pessoa,
é muito mais que o físico. É muito mais que um corpo. É muito mais que simplesmente um prazer físico, passageiro, efêmero. A gente é convidado a muito mais. E ao olhar e admirar, você se encanta, você se alegra. E você quer mais, a pessoa se realize, seja feliz. O que você precisa para ser mais? É isso. E é assim que tem que aprender a ajudar a pessoa. O que eu posso fazer por ela para ela ser mais? Quando eu diminuo ela, ambos perdem. Eu quero diminuir a pessoa. Por isso que um casal mesmo, de namorado, de noivado, tem que olhar assim: essa pessoa me faz também crescer? Ela é mais ou ela é menos? Não, não. Tem gente que casa e vira um inferno. Não, você não pode ir na missa, não. Tem vários casos assim, até de santas que tinham que ir escondido na missa. Vinha, apanhava do marido, não sei o quê, porque é na missa. Reis que ia lá no padre, aquele, como é que é o nome dele? Nepomuceno, que o imperador, o rei, não lembro mais, que queria saber qual era a confissão da esposa, porque ela estava confessando todo dia. O que está acontecendo, entendeu? Está dando uns pulinhos ali e tal. O padre, é por isso que ele é o padroeiro dos confessores, porque ele foi morto sem contar. Vou terminar. Sem contar o que era ali. Mas, imagina, o que é um esposo ali? É mais ou é menos? Temos que ajudar as pessoas a sermos mais. Os outros a serem mais e ajudando nós também seremos mais. Mais para Deus.